Salve, rapaziada. Vamos trazer aqui a repercussão de Rodrigo Nestor na TV Bandeirante. Lá no Jogo Aberto, tava ele respondendo as perguntas ali para Denilson Show, para Renata Fã também. E aí chegou na grande pergunta, né? Que a torcida do São Paulo é quase que unanimidade. Qual foi o confronto mais difícil do São Paulo na Copa do Brasil? Qual foi o momento mais difícil do São Paulo nessa competição? Já que o São Paulo pegou Flamengo, Palmeiras e Corinthians nas quartas, na semi e na final. Ela meio que restringiu um pouquinho aí para esses três clubes, porque de fato, pegar um Palmeiras, um Corinthians e um Flamengo, teoricamente é mais difícil do que pegar Sport e mais difícil do que pegar o Ituano, é claro, é evidente. Então, por ordem, o São Paulo foi tendo dificuldades maiores, né? Ituano, aqui uma régua aqui embaixo, Sport, uma régua um pouquinho maior, e aí depois você vai subindo na escadinha pela qualidade do grupo, né? Do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians, e pelo fato dos três estar jogando Série A. Só que aí Rodrigo Nestor respondeu. Cara, ele foi lá respondendo, né, e tal, e chegou num ponto que ele voltou para o início da competição. O momento mais difícil na Copa do Brasil foi o jogo contra o Sport. A torcida do São Paulo é quase que unanimidade que responde isso aí, porque, de fato, foi o único confronto que o jogo foi para os pênaltis. Contra o Palmeiras, o São Paulo venceu lá e Lô. Contra o Corinthians, o São Paulo decidiu o jogo no Morumbi. E contra o Flamengo, venceu no primeiro jogo e no segundo jogo empatou por 1-1 e venceu no agregado sem precisar da marca da cal, sem precisar das penalidades. Inclusive, Rodrigo Nestor foi o autor do gol do título, né? O Flamengo sofreu o primeiro gol lá no Maracanã, 1-0. Vem o jogo da volta, o Flamengo empata com o Bruno Henrique e o jogo estava indo para os pênaltis, 1-1. Só que Nestor vai lá e acerta um pancadão no canto, firme e forte, bochecha da rede, para garantir o título do São Paulo. Vou trazer a repercussão aí para vocês do que disse Rodrigo Nestor. Eu acho que até pegou, de certa forma, de surpresa ali alguns da bancada lá do Jogo Aberto. Talvez pegou de surpresa até a própria Renata Fã, que elogiou bastante o jogo do Sport naquela ocasião, lá atrás, mas infelizmente não deu certo para o Sport. Eu sei que muitos aí, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, mas eu sei que muitos aí estão falando, olha aí, você tá achando que o Sport foi vice-campeão da Copa do Brasil? Não, eu só tô trazendo uma repercussão aqui do que aconteceu, tá? Só para gerar aí um conteúdo para vocês em relação a essa situação do São Paulo, que teve como seu maior adversário na competição, ou melhor dizendo, o mais difícil de se passar foi o Sport. Então vale a pena trazer essa repercussão aqui em vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Professor, agora não sei se já te perguntaram isso, mas qual foi o momento, na sua opinião, mais complicado da Copa do Brasil? Por quê? Para vencer esse título, vocês superaram Palmeiras, Corinthians e Flamengo em sequência. Qual foi o jogo ou o momento mais complexo, aquele que você considerou fundamental para que isso acontecesse, para que esse título realmente chegasse? Bom, acho que todos os momentos foram importantíssimos, né? Mas se a gente pegar bem no começo da competição, a gente joga contra o Ituano no Morumbi. Sim, a gente faz um jogo ruim com ainda o Rogério como técnico. E aí a gente vai totalmente assim, desacreditado pro jogo lá no Novelli Júnior. Novelli Júnior? Deve ser Novelli Júnior, contra o Ituano. E aí, cara, a gente ganha de 1-0 lá com o gol do Rato, assim, mas um jogo sofrido, cara. Depois também tem o jogo do Sport que a gente ganha na Ilha do Retiro. E aí depois perde assim no Morumbi e passa nos pênaltis. Então, acho que ali mostrou que esse título era pra gente. Porque se é um jogo normal ali, o normal era o São Paulo ser eliminado nos pênaltis, pelo jogo que fez. Mas a gente passou, depois esperamos Palmeiras, Corinthians, na final Flamengo. Então, acho que tiver que listar um jogo pra mim, São Paulo e Sport no Morumbi. Olha, a gente não imagina nos bastidores o quanto é complexo, o quanto é complicado você às vezes vencer uma partida, não é? Você pensa nos grandes adversários, mas para chegar numa final de Copa do Brasil tem uma trajetória bem longa aí. Agora temos um companheiro. Bom, gente, tá aí. De fato, concordo com o Rodrigo Nestor e 95% da torcida de São Paulo também concorda com ele, porque foi o adversário que impôs, que colocou mais dificuldade aí no São Paulo no confronto de modo geral. E aquilo, velho, Copa do Brasil, bicho. Você tinha uma janela muito clara de oportunidade de... Até o próprio Sport, tá? Só para voltar ali a fita. Vamos supor que o Sport passasse do São Paulo na Copa do Brasil. Suposição. Velho, a gente ia ter uma próxima fase de quartas de final durante uma janela de transferências. Então isso pode ser um fator que você fala, pô, peraí,
eu tô nas quartas de final, tá entrando grana. Eu posso avançar para a semifinal. Entrar ainda mais grana, eu posso agora no mercado botar grana para contratar um jogador de qualidade. 2, 3 jogadores de qualidade para eu tentar chegar na semifinal e tentar, sei lá, chegar numa final, não sei. Mas essa Copa do Brasil do São Paulo foi construída dessa forma. Teoricamente, o elenco não foi montado para ser campeão, não, gente. Só que aí vem uma janela no meio da Copa do Brasil. Aí você pode se reforçar, pode contratar mais jogadores de qualidade, subir teu patamar e, de fato, tu figurar ali entre os candidatos a título. E foi isso que aconteceu com o São Paulo. Lucas foi contratado e mudou o patamar de São Paulo, sem dúvidas, tá? E detalhe, a Copa do Brasil antes se encerrava muito mais cedo, né? O Sport, quando foi campeão, eu não vou decorar a data agora, tá, gente, exatamente, mas a Copa do Brasil se encerrava antes de agosto, pô, se encerrava em junho, julho, alguma coisa assim do tipo. Depois, com o tempo, vai mudando, né? Às vezes terminava lá no final do ano, agora recuou um pouquinho para setembro, enfim. Mas antes não tinha essa janela de oportunidade, de cabeça aqui que eu tô lembrando, de você poder contratar durante a competição, basicamente. Não, irmão. Assim, você ia contratar no início do ano e até março ali e tal, mas agora não. Agora você tem um espaço maior entre os jogos, muito maior, que você tem uma janela de transferências aí, né? Bom, tá aí a repercussão de Rodrigo Nestor lá no jogo aberto. Só para deixar claro, isso aqui é só uma repercussão mesmo, tá, gente? Eu não tô aqui porque tem gente que vai comentar isso aí nos comentários. Olha aí, você tá falando que o Sport foi vice-campeão da Copa do Brasil? Não, só tô falando que foi o duelo mais difícil do São Paulo. E o que é que isso significa? Não significa grandes coisas, porque o Sport não conseguiu ser campeão e chegar na final. Mas significa que a temporada construída do Sport ali, até o mês de junho, até o início de julho também, era uma temporada para a gente fazer uma Série B de 56 pontos, pelo menos. Se jogar com aquela postura que jogou contra o São Paulo, jogar com futebol um pouquinho mais ofensivo, com um pouquinho mais de postura, com um pouquinho mais de vontade, o Sport pode vencer do Avaí. E pode fazer uma campanha daqui para o final mais tranquila, principalmente fora de casa. Mas é aquilo. Aquele futebol ali fora de casa acabou ali em junho. Julho, acabou. O Sport não joga mais nada fora de casa. É um dos piores times aí da Série B jogando fora de casa. Apesar de ter campanha de G8, mostra aí mais uma vez qual é o nível da Série B. O Sport joga mal pra carvalho fora de casa, tá? Bom, principalmente a falta de postura, a falta de vontade, e Anderson Moreira, que utilizou naquele jogo 3-5-2, que utilizou aquele 3-5-2, um 3-4-3, vai, sei lá, dependendo da configuração, era um 3-4-3, na verdade, por volta disso, ele não voltou mais a utilizar aquele esquema fora de casa. Por quê? Sei lá. E eu sempre fui defensor de um esquema com 3 zagueiros. Rafael Thierry, Sabino e Alisson Cassiano. Sempre fui defensor disso. Naquele jogo funcionou muito bem. Poderia voltar a funcionar agora e Anderson utilizar isso? Poderia. Anderson quer? Não. Por quê? Sei lá. Bom, vamos lá, gente. Trazer aqui agora a repercussão também da saída de André. Cara, é meio inacreditável isso aqui, tá? A Ponte Preta rescindiu aí com André. Em 3 meses no clube, o atacante disputou 10 partidas e fez um gol. E a torcida da Ponte tá largando o aço nele, detonando a diretoria, detonando o planejamento. A Ponte Preta que está em crise, tá brigando para não cair, vem de uma sequência bem negativa nos últimos jogos, tá apanhando bastante. E a torcida da Ponte falando aí. E ele chegou aqui na Ponte, não jogou nada e tal, mas ele fez um gol importante ali contra o Vitória, pelo menos, um gol de voleio no ângulo praticamente ali. Um golaço, uma pintura que no final das contas não melhorou tanto a situação assim da Ponte, porque o jogo terminou empatado no 2-2. E assim, rapaziada, é esquisito, porque André passou 3 meses no clube lá do exterior, no Sport ele passou de 3 a 4 meses também, na última passagem dele de 2021, agora na Ponte Preta passou 3 meses também, só fez 10 jogos ao todo. Então, esquisita essa situação do porquê a Ponte Preta rescindiu com o André. Eu acho que ele não estava satisfeito com o banco de reservas, tá? Pelo que eu estava vendo na matéria no GE, a saída do atacante André aconteceu em um momento conturbado da Ponte. Sem vencer a 4 jogos, a Macaca lidou com protestos da torcida na última sexta-feira, quando perdeu em casa por 3-0 para o Mirassol, de fato. E aí, André foi o principal reforço da Ponte na última janela de transferências, mas a passagem pelo Majestoso durou apenas 3 meses, com um gol em 10 partidas. André tinha perdido espaço recentemente após um problema muscular e também suspensão por 3 cartões amarelos. Com a volta de Gé, ele foi para o banco de reserva nos últimos 2 jogos e ficou no banco o tempo inteiro contra o Vila e entrou no segundo tempo diante do Mirassol. Bom, eu não sei exatamente o porquê aconteceu isso, assim,
Eu não sei se ele ficou insatisfeito com o banco de reservas, não sei se teve alguma crise ali com o treinador, com diretoria. Irmão, não sei, sendo bem sincero, mas André não consegue se firmar em nenhum clube aí nos últimos 2, 3 anos. Essa é que é a realidade. Virou um jogador comum, um jogador de Série B que briga para não cair. É isso que virou o André. Ou talvez um jogador para compor elenco no time de G10 ali, tipo um CRB da vida. É a cara do CRB contratar esse tipo de jogador para compor ali o banco de reservas, pelo menos. Então o André virou aí esse jogador de Série B, de meio de tabela, meiota ali, de modo geral, tá? Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, a gente volta aí mais tarde. Valeu!